Galerinha, vamos lá, vamos falar de mercado cripto. Bitcoin finalmente parece que tá querendo aí romper essa crise de baixa que tá acontecendo. Será que a gente já tá no fundo de mercado? Fica a dúvida, inclusive para você, né, que anda perguntando aí. Vamos lá, eu tenho aqui nesse vídeo 5 moedas, 5 ativos que valem muito a pena investir e colocar em uma carteira para este ciclo, que são os ativos que possivelmente, eu digo aqui que quase 90% de chance vão trazer bufunfa no seu bolso, tá? Então esse aqui é um vídeo de lista com base no que está acontecendo, com base no andamento do Bitcoin. A gente sabe que no ciclo passado aí, só para enfatizar para vocês, a gente tem ali, em todo o ciclo a gente tem as ondas do Bitcoin, movimentação que o Bitcoin faz na maioria do tempo, que ele repete a cada ciclo. E nesse exato momento, o Bitcoin pode estar nessa mesma fase de 2022, lá em janeiro de 2022 até março de 2022, onde a gente teve em 2021 o topo alcançado 69 mil dólares, né? Lá no dia 11 de novembro de 2021, e depois, basicamente, o mercado ele veio caindo rumo ao bear market. A gente teve o primeiro ponto de ancoragem que ele fez, onde ele fez um canal de lateralização bem grande, tá? Depois a gente teve duas quedas. E nesse momento a gente pode estar nessa fase aqui, tá, galera? Né? No primeiro ponto de correção depois que o Bitcoin se ancorou, tá? Nesse momento a gente pode estar exatamente ou nesse ponto ou nesse segundo ponto. Esse segundo ponto aqui já é o ponto ali de fundo do Bitcoin, tá? E o Bitcoin nesse exato momento ele tá com um padrão muito similar. Se eu colocar o gráfico aqui para vocês, a gente tem esse ponto aqui de ancoragem, onde o Bitcoin tentou, né, voltar ali para o bull market, mas não conseguiu, que é o mesmo ponto que está acontecendo neste exato momento, nessa setinha do seu lado direito, né? Depois a gente tem o primeiro ponto, né, de fundo, né, tentando encontrar o seu verdadeiro fundo, e a gente pode estar neste mesmo momento, nessa situação onde essas duas setas verdes aqui estão apontadas, tá? Ignorem essa seta vermelha, tá? Né? E a gente tem literalmente depois disso o ponto aqui do fundo, tá? Nessa setinha aqui, que eu vou colocar uma setinha roxa, tá bom? Do fundo do Bitcoin, onde a gente teve o primeiro fundo do Bitcoin nos 18 mil dólares, tá? E eu coloquei aqui, ó, uma caixinha aproximada que pode acontecer ou não, tá? Os ciclos eles se repetem, mas não de forma totalmente idêntica. Eles mudam, tá? Eles mudam bastante coisa aqui. Então a gente tem de duas uma, tá? Opção. De duas opções a gente pode ter uma, tá? Ou a gente já tá no fundo de mercado desse ciclo, ou a gente tá em uma fase de rally de alta para encontrar o verdadeiro fundo de mercado, que pode acontecer um pouquinho mais para baixo, mais ou menos aqui nessa zona dos 56, 57 mil dólares, quem sabe, tá? Belezinha? No máximo, eu acredito na zona dos 45 mil dólares, o que daria uma queda bem interessante e em perspectiva, tá, gente? Isso aqui a gente tá especulando, tá? Nada de cravar fundo de mercado, porque é impossível cravar o fundo do mercado com os seus preços, tá bom? E nesse momento, galera, a gente pode aqui colocar aqui uma perspectiva aqui de no máximo, né, 60% de queda de mercado para esse ciclo, né? Dito que no último ciclo a gente teve uma queda muito impressionante de... Ó, se liga aqui, ó, pasme, né? Do topo ao fundo a gente teve uma queda de 77% no último ciclo, tá? Dito isso, a gente tem diversos altcoins para de fato especular, aguardando esse fundo de mercado, que com certeza podem ser muito relevantes. E nesse vídeo eu trago uma lista com 5 ativos para vocês. Sem delongas, né? Sem análise gráfica desses ativos, tá? Vou fazer um vídeo nessa semana ainda analisando cada ativo desses. Hoje é a lista para você entender quais são os ativos que a gente tá acreditando que vão bombar para esse ciclo. Lembrando que no ciclo passado a gente acertou bastante moeda, tá? A gente acertou Solana, a gente acertou Chainlink, a gente acertou o BNB, por mais que muitas pessoas estavam ali matando o BNB, a gente acertou muitas moedas, e nesse ciclo a gente vai voltar com essas listas novamente.
Primeira moedinha da lista, algumas moedas já estão na capa, vocês já viram já, mas a primeira moedinha da lista, tá? Inclusive eu tenho uma moeda com capitalização de mercado bem pequena que pode se multiplicar de forma agressiva nesse ciclo, tá? Mas a primeira moedinha dessa lista, é lógico, é a XRP, né? Que trouxe uma performance muito interessante nesse último ciclo de alta, né? XRP que foi lançada em 2012, tá? É uma criptomoeda muito interessante que também tá com o seu DeFi simplesmente atropelando, tá? Tem muita moeda ali, moedinha, meme coin e tal, sendo lançada na rede da Solana, além também do seu sistema bancário descentralizado ali, que ela pretende ser o maior banco do mundo, XRP ali, que tá com a capitalização de mercado nesse momento de 85 bilhões, tá? 85, vamos dar um zoom aqui, ó, 85,9, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 85,9 bilhões de dólares neste exato momento de mercado. Seu volume nas últimas 24 horas, 2,35 bilhões de dólares, né? 2 bilhões e meio praticamente aqui de dólares sendo transacionado nas últimas 24 horas. E tem uma proposta muito interessante para este ciclo, sim, de uma explosão bem bacana, bem interessante. Nada de 1000x não, tá, gente? Mas a gente tá trazendo aqui com o pé no chão as moedas aqui que tem uma perspectiva bem interessante de rentabilidade para quem sabe você começar a pensar em montar uma carteira. Sim, já tá chegando a hora da gente começar a pensar em montar a carteira, tá? Segundo ativo aqui, que tem uma proposta muito interessante, que inclusive eu trouxe no ciclo passado, muita gente desacreditava, matando, né? O ativo é a própria BNB. A gente teve diversas especulações sobre a quebra da Binance que acontece aí em todo o ciclo. Ah, a Binance vai quebrar, a Binance vai falir, não sei o que, não sei o que, e muita gente deixa de comprar BNB. A gente chegou a comprar a BNB no ciclo passado a $300, $240, gente. A gente chegou a comprar a BNB no ciclo passado e o BNB simplesmente estourou para mais de $1.000. Estourou para mais de $1.000, fez mais de 3x aí de valorização e nesse ciclo pode ser muito relevante também. Tá com a capitalização de mercado, vamos dar bastante zoom aqui, como eu fiz com a XRP, tá? A gente desce aqui, ó, tá com a capitalização de mercado de aproximadamente não, a capitalização de mercado da BNB, ela é muito legal aqui, tá com 84,2 bilhões, tá? Sendo que nas últimas 24 horas aí, ela fez um volume de transação de 1,7 bilhão de dólares, mesmo com essa crise debaixo do mercado, tá? 84,2 bilhões de dólares é a capitalização de mercado de XRP, que eu acho que todo investidor de criptomoeda não pode deixar XRP e BNB de fora quando monta uma carteira sólida, uma carteira robusta, não uma carteira de especulação, tá? Próxima moedinha que eu quero trazer para vocês, tá? É uma moedinha bem relevante, tá? As primeiras 3 moedas, elas são meio que óbvias, tá, gente? Mas se liga até o final do vídeo que eu tenho, principalmente a última moeda que eu vou trazer no final do vídeo, ela tem uma capacidade de mais de 10, 15x de valorização, tá? Dito que a capitalização de mercado dela é muito pequena, a proposta dela é muito gigante e ela já veio para o mercado simplesmente estourando, bombando, tá? Então fica comigo até o final para você entender e com certeza essas moedas elas vão fazer parte do meu portfólio, vão fazer parte da minha carteira principal para este ciclo. Próxima moedinha é a Solana, tá? Não é muito novidade que a gente ia trazer ela, é óbvio que a gente ia trazer a Solana, custando $84, Solana que chegou num preço bem relevante, bem interessante nesse ciclo aí, de mais de $300 ela chegou, tá? E galera, valeu muito a pena colocar a grana em Solana no último ciclo, porque a gente conseguiu comprar ela a quase $9, tá? Eu não cheguei a comprar nos $7 ali, mas a gente chegou a comprar ela nos $8, uns quebradinhos, quase $9, e ela bateu $293, tá? Foi uma alta impressionante para a Solana. Tem o valor de mercado nesse momento aí, nesse exato momento, de... vamos dar um pouco mais de zoom aqui pra gente entender aqui a Solana, tá? Tudo bonitinho, tá? Tem um anúncio aqui chato, mas não tem problema não, tá, gente? Vamos lá. Vamos dar um pouquinho mais de zoom pra gente entender a Solaninha aqui, que tá com a capitalização de mercado de 48,7 bilhões, quase 49 bilhões. Teve um volume nas últimas 24 horas maior que XRP, maior que a BNB, tá?
muito maior, por mais que a capitalização de mercado seja inferior, seja um pouco mais baixa, isso traz uma proposta de multiplicação real, né? Teve um volume de quase 5 bilhões, 4,89 bilhões, uma alta de 81% aí, tá? Então é uma moeda aí que está sendo, né, bem procurada, né, bem especulada aí para os investidores de criptomoedas, tá bom? A gente vem de uma alta relevante de mercado e a Solana ela veio para cima forte também juntamente com essa movimentação do Bitcoin. Solana, XRP, algumas moedas vieram forte para cima e a Solana ela teve um impacto muito positivo nas últimas 24 horas aí com relação ao seu volume. Então, é uma proposta absurda de fazer pelo menos 5x aí para o próximo ciclo. Pelo menos acredito eu que a Solana vai fazer no mínimo 5x para o próximo ciclo. Próxima moedinha, tá? Que aí a gente já cai bastante de capitalização de mercado, tá? Mas é uma moeda que com certeza vai fazer parte da minha lista, que é a Hyperliquid, tá, gente? Hyperliquid aí que tem uma proposta muito interessante, tá? Que é uma criptomoeda baseada ali em DeFi também, tá? Belezinha? Finança descentralizada. E galera, todas essas moedas aqui, elas têm o quesito finança descentralizada, tá? DeFi no seu ecossistema. Tanto XRP, BNB, Solana, né? A Hyperliquid também. Então eu decidi trazer esse nicho, porque é um nicho muito forte para esse ciclo e são moedas que têm uma base, né? Com relação ali aos parâmetros do Bitcoin muito consistentes. Então elas podem ali trazer um perfil de valorização muito absurdo e com certeza vão trazer um perfil de valorização ali de 90% de chance absurdo de rentabilidade, tá? A Hyperliquid está custando $41 nesse exato momento. A gente também vai dar um zoomzão nela aqui para entender mais, tá? 10 bilhões de capitalização de mercado. É uma capitalização de mercado que é um ovinho, é muito pequenininha, tá? 288 milhões é o volume dela. É um volume baixo porque é uma moeda recém-lançada. Ela tá no mercado há um pouco mais de um ano, tá? Um pouco mais de um ano. É uma moedinha que tá começando a andar, começando a engatinhar. É uma moedinha muito nova no mercado, tá? Tem um fornecimento total aqui de quase 1 bilhão de tokens apenas, tá? Um total e um máximo também, tá? E tem um fornecimento circulando de 255 milhões, ou seja, é uma moeda que, galera, ela tem um supply muito baixo, tá? Então é muito relevante a gente ficar de olho nela. Ela tem uma das propostas mais interessantes aí no mercado aí para este ciclo. Então vamos ficar de olho. Hyperliquid também vai fazer parte do meu portfólio, tá? Todas essas moedas que eu estou trazendo para vocês, elas farão parte do meu portfólio. Eu ainda não montei minha carteira, tá? Mas elas farão parte do meu portfólio. Existem outras moedas também que possivelmente eu vou trazer aqui que farão parte do meu portfólio. Nesse ciclo eu vou escolher entre 12 a 15 moedas no máximo ali para colocar no meu portfólio e as primeiras 5 já estão aqui trazendo o vídeo para vocês, tá? E a próxima moeda que tem uma capitalização de mercado muito pequenininha, muito baixinha, mas que tem uma perspectiva muito gigante de rentabilidade, de multiplicação de capital, é a própria Aster, tá, galera? A Aster também é uma moeda aí que tem uma proposta muito interessante, tá? Ela custa nesse exato momento aí 64 centavinhos de dólar, tá? Uma moeda muito pequenininha aí, nesse exato momento aí, tá? Tem o valor de capitalização de mercado 1,6 bilhões de dólares. Isso aqui é a verdadeira gema dessas moedas aí, voltadas ao DeFi, tá? Deixa eu dar um zoomzão aqui para você entender também. Gosto de dar um zoom bem grande aqui, gente, que é para vocês verem aí todos os dados aí melhor na tela, tá? Ó, tem um valor de mercado, capitalização de mercado 1,6 bilhões de dólares, tá? Nas últimas 24 horas transacionou 105 milhões de dólares, tá? Metade do que a Aster fez nas últimas 24 horas, tá bom? Belezinha? Tem um fornecimento de 8 bilhões de tokens apenas, tá? Um fornecimento total que foi cunhado 7,82 e tá com 2,47 bilhões, ou seja, 24%, que é basicamente o que a Hyperliquid tem. A Hyperliquid tem cerca de 25% também do seu fornecimento no mercado. A Aster também está com cerca de 25% do seu fornecimento no mercado. Quase, um pouco mais, na verdade. Um pouco mais de 30% do seu fornecimento no mercado ali, tá? Então, é uma proposta muito interessante, muito relevante. Também é um token voltado à economia de finanças descentralizada, que é o famoso DeFi, que a gente chama. Teve um lançamento bem relevante, chegou a $2,39. O
lançamento dela foi em setembro de 2025, ou seja, poucos meses atrás. Não tem um ano que essa moeda está no mercado, tá? E ela está se segurando muito bem com o preço acima do lançamento. Ela nunca tocou o preço abaixo do lançamento, né? Ela se segura muito bem e é uma proposta interessante, tá? Então, assim, a gente tem uma carteira equilibrada aqui. A gente tem a XRP, a gente tem a BNB, a gente tem a Solana, tá? É óbvio, né? Existem outras moedas que eu vou colocar para equilibrar mais, mas só XRP, BNB e Solana já dá um equilíbrio muito relevante na carteira. E por mais que a Aster não se valorize, ou te dê um pouco de prejuízo, essas outras aqui elas seguram o prejuízo e fazem com que a sua carteira se torne um pouco mais positiva, tá? Hyperliquid também que tem uma proposta muito relevante, muito interessante, tá? Então, com base nessa carteira, se eu tivesse, sei lá, somente 10 mil reais nesse exato momento para montar uma carteira, com certeza essas moedas estariam na minha carteira. Eu não montaria mais do que 7 ativos em uma carteira com 10 mil reais, mas com certeza essas moedas estariam na minha carteira por conta desse equilíbrio que eu tenho na minha carteira, de moedas que são mais relevantes, né, que trazem uma perspectiva de ganho mais interessante, e duas moedas aqui, né, a Aster é um pouquinho mais volátil, um pouquinho mais arriscada, mas a gente tem a Hyperliquid também que consegue controlar, né, e equilibrar a nossa carteira, tá, gente? Então eu trouxe para vocês XRP, BNB, Hyperliquid, Aster e Solana. 5 moedas que com certeza nesse ciclo pode trazer uma perspectiva muito interessante de rentabilidade para sua carteira. E aí, o que você curtiu? Trocaria alguma dessas moedas aqui? Por qual moeda você trocaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, valeu e